Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar repetições. É proibido pensar repetições. Sons, repetições. É proibido pensar meras repetições. É proibido pensar sons. É proibido. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Salvador,
Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o nas asas da fé e ser vestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que iniciamos mais um culto para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Neste momento, estarei fazendo uma leitura que é muito conhecida, que se encontra em Abacuque 3, de 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como as das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Neste momento estarei fazendo uma oração. Grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Ó Deus, neste momento, nós te pedimos, ó Pai, que abençoe toda a nossa igreja. Vai de encontro a cada membro, ó Deus. O Senhor conhece os anseios de cada um, ó Pai. Nos faz, ó Deus, um vaso de bênção em tuas mãos. Nos molda, ó Pai, e tira de nós tudo que não te agrada. Recebe todo o nosso culto como um cheiro suave em tuas narinas. Recebe cada louvor, versículo bíblico e a mensagem, ó Deus, que será pregada por nosso pastor Jean. Capacita o teu servo, ó Deus, hoje e para sempre. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Receber
Te honrei, Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós, nesse momento, queremos compartilhar um momento de oração junto com os irmãos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido e amado Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome nesse dia. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque, Deus, a Tua mão ela tem nos conduzido, ela tem nos levado aos lugares aonde nós temos chegado. Nós temos clamado por misericórdia e o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Por isso, Deus, nós te somos gratos nessa noite. Por isso, nós expressamos nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa satisfação em estarmos diante da presença de um Deus que é poderoso para nos guardar. Por isso, meu Pai, nós te dedicamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração nessa noite. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa inclinar os teus ouvidos e atentar para o nosso clamor, para o nosso pedido de socorro. Ó Deus, ser conosco, ser com a tua igreja nesta noite. Visita o teu povo, Senhor, o teu povo que clama, o teu povo que tem clamado dia e de noite por socorro da parte do Senhor. E nós, não diferente, Senhor, clamamos nessa noite. Venha nos socorrer. Deus, venha nos ajudar. Que a mão do Senhor possa nos conduzir. Nos dá sabedoria em tudo, Senhor. Nos dá a tua direção. Que os teus anjos possam estar nos conduzindo, nos levando ao teu querer, à tua vontade. Por isso, Deus, nos abençoa nessa noite, que a tua palavra possa encher o nosso coração de alegria, que os louvores, meu Deus, possam ser entoados ao Senhor com muito amor, com muita satisfação, e que chegue como um cheiro suave diante do Senhor. Por isso, meu Deus, eu te agradeço nessa noite. Ser com o teu povo espalhado neste mundo, ser com tua igreja, meu Deus, que clama, a tua igreja que tem suplicado o favor do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, porque não for a tua misericórdia, Deus, certamente já teríamos sido consumidos por essa praga. Mas em nome de Jesus Cristo, que a tua graça continue sobre nós e que o Senhor continue nos dando sabedoria, Senhor. Sabedoria para viver um dia após o outro nesse momento de dificuldade, nesse tempo de pandemia. Nos dá, Senhor, a sabedoria dos altos céus, para que também assim nós possamos conduzir os nossos familiares, aqueles que estão em nossa volta, que nós verdadeiramente possamos ser sal e luz, que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença no meio dessas pessoas. Nos ajuda, porque nós confiamos em Ti. Confiamos e dedicamos toda a nossa confiança no Senhor, meu Pai. Nos abençoa, abençoa o pastor que vai estar trazendo a tua palavra, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa
essa luta me mata, o desespero me toma. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Senhor meu Deus, Pai,
que está no céu, louvado seja o teu santo nome. Ó Pai, te agradecemos por todas a oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Pai, muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pelo cuidado com o teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pai, agora te peço, em nome do teu Filho Jesus, por pelos trabalhos da tua igreja, pela vida do pastor, da sua família e de todos os irmãos, Senhor, congregados e membros, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda, Senhor, a vencer esta batalha. O Senhor tem o poder nas suas mãos, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nós só temos de agradecer pelas tuas misericórdias derramadas sobre o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, quero mais te pedir pela família enlutada, que o Senhor console os vossos corações, Senhor. Pai, recebe os nossos cultos como um verdadeiro louvor ao teu nome, Senhor. Que o Senhor é engrandecido, honrado pelo teu santo e glorioso nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que seja um trabalho seja do teu agrado, Senhor. Que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço, te agradeço, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça, paz e misericórdia continue sendo multiplicado em nossos corações. Que alegria estarmos juntos nessa noite para poder compartilhar e refletirmos juntos na palavra de Deus. Por isso eu te convido a, nesse momento, a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós leremos o Evangelho de João, capítulo 11. Então abra a sua Bíblia, eu te convido nesse momento, se você tem acesso a uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Leremos alguns versículos desse texto. Leremos a partir do versículo 1, depois vamos selecionar outros trechos desse capítulo para lermos juntos. Então abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estando Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, e sim para que a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja, por ela, glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Agora, vire sua página, vamos lá para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro, já estava sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus:
Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão ainda há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que Deus aplique sua palavra lida em nossos corações. Meus irmãos, durante esses minutos, nós vamos refletir na palavra de Deus e em um assunto bastante presente no nosso cotidiano, principalmente nesses últimos dias. Por isso, a escolha desse texto. Um texto tão conhecido dos irmãos, um texto tão trabalhado, tão estudado. Eu queria tirar algumas lições desse texto, algumas verdades da palavra de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, nós temos vivido em um mundo onde a nossa fé tem sido colocada à prova, como todo o tempo, mas de uma forma peculiar nesse momento que nós estamos, por causa das provações, por causa das lutas, das perdas, da questão da saúde, da humanidade. Então, a nossa fé, as nossas convicções, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, com a palavra de Deus, tem sido colocada em uma vitrine à exposição dos julgamentos, da validade daquilo que nós estamos pregando e por aquilo que nós estamos vivendo. E acontecer as provações, as lutas, as dificuldades com o povo de Deus, como tem acontecido nos últimos tempos, tem sido interessante, porque, como eu já citei, o pastor Jean até citou alguns dias atrás, no início dessa pandemia, no início de toda essa luta que estava por vir, e tinha chegado, as pessoas tinham vindo até nós, ou vindo até a nosso sistema religioso, evangélico, cristão, para se apegar a Deus, para cantar louvores, para dizer que não importava o amanhã, mas que Deus estava na sua vida, Deus estava protegendo. As pessoas estavam na sacada dos prédios, as pessoas estavam fazendo lives de oração, aqueles que não eram vinculados a alguma igreja, alguma denominação, estavam participando dessas lives. Como se as pessoas que estão perto de Deus, elas são blindadas de acontecer algo. As pessoas que são mais chegadas a Deus, elas são mais protegidas de acontecer algo ruim. As pessoas que estão nesse vínculo da oração, da leitura da palavra, de ir à igreja aos domingos, elas estão afastadas da morte, elas estão afastadas da doença, elas estão afastadas da crise financeira, elas estão afastadas dos problemas. Porque de um tempo para cá foi pregado, foi dito, foi exposto e foi trabalhado na mentalidade cristã brasileira
que aquele que está em Deus, aquele que é crente de verdade, ele só faz prosperar. A morte não chega à sua casa, a doença não chega à sua casa, a falta de dinheiro, as lutas, as dificuldades não chegam até estes. Porque nós vamos viver triunfando de glória em glória. Nós vamos viver triunfando de vitória em vitória. Então, foi pregado e foi dito por muito tempo, durante esses últimos anos, que aqueles que estão em Deus, inclusive, vai ter na sua vida revelações e profecias do que ia acontecer. Revelações proféticas, louvores proféticos a respeito da nossa vida com Cristo, com Deus, a nossa vida espiritual. É interessante, porque depois de se dizer tudo isso e pregar tudo isso, e não se aceitar, não aceitar essas coisas, colocar Deus na parede, colocar Deus à prova, e dizer, Senhor, eu determino, Senhor, está dito, está consumado, é no teu nome, está feito, e nada pode cancelar, como palavras mágicas. Chegou um tempo que já estava difícil antes da pandemia. Estava dizendo isso lá na congregação, da última vez que eu estava ali na Paraíba com os irmãos. Falei, meus irmãos, o tempo não ficou ruim na pandemia. Ele piorou, realmente ficou mais difícil. Mas já estava difícil antes da pandemia. E não... Depois de todos esses anos de ensinamentos, de viver de vitória em vitória, de glória em glória, desses ensinamentos, chegou um tempo tão difícil, um tempo tão complicado para a humanidade. Não foi avisado em profecias por essas igrejas, não foi revelado, não se chamou a igreja, os profetas, os bispos e apóstolos, etc. Não chamou a igreja para avisar que estava vindo um vírus que era muito contagioso, muito perigoso, iria causar uma grande mudança no comportamento, na vivência da humanidade. Aqueles que têm a palavra de Deus em seu coração e a praticam, leem e a praticam, sabem que elas já nos avisavam sobre essas epidemias, sobre essas doenças, sobre a dificuldade que estava por vir. Mas é interessante que ficou essa lacuna quando chega esse tempo difícil. Aonde estava a nossa fé? Que para muitos estavam se preparando para viver só de glória em glória e de vitória em vitória. E por isso, e por causa dessas reflexões, que eu trouxe novamente esse texto para a nossa reflexão. Porque nós parece que estávamos vivendo em um mundo que os crentes eram blindados. Não havia problema que chegaria em suas casas. E não havia oração que não fosse respondida no tempo determinado que era pedido, feito, colocar Deus na parede. É sobre isso que eu queria refletir com os irmãos nessa noite. Então, é sobre essas reflexões que eu queria tratar durante alguns minutos com os irmãos nessa noite. A primeiro fato de nós não sermos blindados, porque nós somos evangélicos, nós somos filhos de Deus. Lázaro
não estava blindado da morte física por ser amado de Jesus. E é interessante porque quando nós passamos por um momento difícil, uma situação difícil, a primeira coisa que nós imaginamos, ou as pessoas que estão à nossa volta imaginam, é que nós não somos filhos amados de Deus. Porque se realmente fôssemos amados de Deus, não estaremos passando pelo problema difícil, seja ele qual for, de que âmbito for. A primeira sensação que nós temos é a sensação de abandono, de que nós fomos deixados de lado, que Deus não se importa conosco, que Deus não tem nenhuma preocupação conosco. E a gente começa a fazer uma série de perguntas, né? Por quê? Qual foi o intuito disso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que a minha família? Qual foi o pecado? Qual foi o erro? Por que eu estou pagando? Uma série de perguntas que nós acabamos fazendo. É interessante o jeito, voltando o nosso olhar para o texto bíblico que nós lemos, para não fugir dele, é interessante o jeito que Jesus é avisado de Lázaro. Jesus é avisado dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. O fato de Jesus amar a Lázaro não isenta Lázaro da doença. O fato de nós sermos cristãos não nos deixa isentos da doença, do Covid, da gripe, da morte física. Nós não somos isentos. A pregação do triunfalismo deixou-nos, digo, como cristãos brasileiros, de uma forma geral, mal acostumados. Nos tirou da realidade da vida cristã. De um dia de lutas, de dificuldades, de provas, de tribulações. E nos tirou até mesmo de uma realidade. E aí, eu digo muito tranquilamente que não só a pregação, a propagação da teologia da prosperidade, aqui nós estamos fazendo essa ênfase, mas também, não só os que estão nesses arraiais, nessas comunidades de fé que pregam a teologia da prosperidade, mas também muitas pessoas que estão fora delas, estão em denominações que até pregam a palavra de Deus de forma coerente, seja ela batista, presbiteriana, metodista, assembleianos, que usam apenas o vínculo com Deus no domingo, se abastece no domingo e acha que durante de segunda a sexta vai tendo o desgaste, vai tendo uma certa, como é que eu diria, um certo esforço do dia a dia, e quando chega na sexta-feira essa pessoa já não tem mais gás, já não tem mais força, já não tem mais vínculo e com o sagrado, precisa estar no domingo lá correndo para se abastecer. E aí quando vai no domingo na igreja, a oração Senhor protege, que não é errado, pelo amor de Deus, mas protege da doença, me protege do dia mal, me protege das lutas, das adversidades que não chegam até mim, sabendo nós que isso pode chegar para todos. O fato de estarmos vinculados com Deus e sermos amados por Deus não nos isenta, não nos deixa apáticos, não nos deixa alucinados. A palavra de Deus, e isso é muito importante, a palavra de Deus não nos deixa alucinados fora da realidade. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos traz a realidade. Se nós formos olhar o Antigo Testamento,
a caminhada do povo, a manifestação de Deus para livrar o povo. E o povo, mesmo assim, não deixava de passar por situações difíceis. No Novo Testamento, onde Jesus começa a retratar e a falar sobre a vida, a espiritualidade, Jesus não nos deixa alucinado fora do mundo, dentro das nossas caixinhas de perspectivas, como Deus precisa agir. Jesus, pelo contrário, nos traz para essa realidade de como vai ser o mundo e como nós nos devemos nos portar, nos comportar diante das situações complicadas. Está ali o Sermão da Montanha, o Macairos, o bem-aventurado, aos que choram, aos que têm sede de justiça. E ali ele vai seguindo, retratando. E no momento, aquilo nos tira do mundo. Não nos deixa apáticos, não nos deixa alucinados, alienados. Mas nos traz para uma realidade que deve ser vivida por nós. Quando o texto bíblico vai seguindo, que nós lemos, e é importante nós ressaltarmos que nós não podemos, quando o sofrimento bate à nossa porta, quando nós estamos doentes, passamos por momentos sombrios, no vale da sombra da morte, momentos complicados, vêm as lágrimas, nós não podemos achar que nós fomos abandonados por Deus. O importante, precisamos lembrar que nós não ficamos abandonados, mas a presença de Deus, a mesma presença que não nos blinda das dificuldades, apesar dos livramentos, apesar dos milagres, apesar do cuidado de Deus. Não nos blinda do sofrimento, mas a presença de Deus nos garante o cuidado, o consolo, a paz em meio às dificuldades. É importante lembrarmos disso. É importante isso estar na nossa mente e no nosso coração. Que a presença de Deus não nos blinda, mas ela nos traz a sua doce companhia. E, meus queridos irmãos, saber que estamos na presença de Deus é confortante. Os milagres, e nós vamos voltar a falar especificamente desse milagre sobre Lázaro. O milagre é um sinal daquilo que Deus pode fazer. Porque existem tantos milagres no texto bíblico, o texto bíblico está tão cheio de milagres, e hoje nós não estamos vivendo a impressão que dá, né? Nós não estamos vivendo esses milagres de uma forma tão... uma forma tão mais constante. De uma forma tão diária. Primeiro, o maior milagre que a gente pode ter é a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior milagre, essa é a nossa maior garantia. Segundo, o cuidado diário de Deus. Acordar, saúde, cuidado com a família. Irmãos, chegar em casa durante a noite, ver os nossos ali reunidos, sentado à mesa, já é um milagre. Diante de tantas mortes, diante de tantas doenças, tanta dificuldade, isso já é um milagre. Mas o milagre, né? O milagre que a gente tanto fala, que a gente tanto pede a Deus. Não viver esses milagres. Porque o milagre é um sinal. Jesus precisava operar esses milagres para as pessoas na sua época perceberem que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o enviado, o proclamado entre os profetas. Aquele que tudo se volta para ele. Aquele que é o princípio e é o fim, que rege a história. O milagre era um sinal. E o de Lázaro em específico
era para mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele tinha um poder sobre a morte, que a morte não colocava medo ou não o paralisava, mas que ele era o Senhor e que nem a morte o impedia de agir. Que nem a morte era um empecilho para mostrar que ele era o Filho de Deus, para que a glória dele se manifestasse. E aí, eu também quero voltar o nosso olhar. Depois de voltar o olhar dizendo que nós não somos blindados por Cristo, que nós não temos uma blindagem. Mesmo os filhos amados de Deus também sofrem, também têm problemas, também têm dificuldades. Mas o que nos garante a paz, nos garante é a certeza da sua presença. É falar sobre os últimos versículos que nós lemos. O versículo 21, Marta diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro, essa impressão que nós sempre temos, que se Deus agisse das determinadas formas que nós queremos, que nós almejamos, determinadas coisas não teriam acontecido. Nós não temos o controle da história. Nós não temos o controle da situação. Nós não temos a soberania da situação. Deus que é o soberano, o Senhor que tem o controle da história, o Senhor que governa, o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. Aí o texto continua e Marta diz, olha, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires, Deus te concederá. Jesus fala, teu irmão há de ressurgir. Marta, ela tem uma sacada, falando assim, olha, Senhor, o Senhor poderia ter vindo antes, ter feito um milagre na vida de meu irmão ter ressurgido, meu irmão ter ficado curado. Meu irmão poderia ter sido curado, teria sido tudo mais fácil. Como o Senhor curou tantas pessoas. Talvez pensando dela assim, mas Deus concedeu tantos milagres ao seu filho. Poderia ter concedido mais esse milagre, mais uma cura. Quando ele soube da notícia, ter vindo logo. Mas Jesus não foi. É interessante fazer um parênteses aqui. Muitos da época de Jesus acreditavam que quando a pessoa havia morrido, o espírito ficava ali sobre 2 dias sobre o morto. Em uma perspectiva que ele ainda poderia voltar à vida. Mas Jesus vai depois desses 2 dias. É interessante pensar sobre isso, porque Marta fala assim, olha, Senhor, se o Senhor tivesse vindo ontem, ou antes, o Senhor poderia ter feito algo pelo meu irmão, o Senhor poderia ter curado, ele estaria vivo. Estaria mais fácil para agir. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que pedires ao Pai, o Pai te concederá. Aí Jesus fala assim para Marta, olha, você crê que ele ainda pode ressurgir? Você crê que ele pode voltar à vida? E Marta não entende naquele momento, fala assim, sim, assim, ela não entende que a perspectiva de vida que Jesus fala naquele momento era ainda a vida terrena, era a volta àquela vida terrena de Lázaro. Mas ela também tem uma sacada muito interessante. Sim, Senhor, eu creio que todos aqueles que morreram com Cristo, contigo, ressuscitarão no último dia. Ressuscitarão para a vida eterna. Viverão eternamente. Ressurgirão. E ela estava certa, Jesus reafirma isso, que todo aquele que crê nele viverá eternamente, que a morte não será um determinante sobre a vida daquela pessoa. E esse trecho da palavra de Deus
está destacando isso, que a morte não tem poder sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus, que a morte não pode deter Cristo Jesus, ele venceu a morte. A morte não tem autoridade sobre ele, mas ele que tem autoridade sobre a morte. Mas a perspectiva de Cristo, e aí ele fala, no versículo 25, 26, sobre a vida eterna. E o 27, ela responde, olha, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Mas o versículo 22, Marta poderia estar reafirmando que, olha, Senhor, o que Tu, o Senhor que é soberano, Filho de Deus, pode fazer por nós agora? O que o Senhor pode fazer pela minha família agora? O Senhor poderia ter feito ontem. O Senhor fará na ressurreição daqueles que creem em Ti. O Senhor fará por aqueles que creem na vida eterna. Mas também eu sei que o Senhor pode fazer hoje. E o hoje de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é o kairós de Deus, é no tempo de Deus. Um texto que fala sobre a soberania de Cristo sobre a morte e fala sobre o tempo da ação de Deus. Senhor, o Senhor poderia ter feito ontem, o Senhor pode fazer hoje e o Senhor também fará amanhã. Qual é a Tua forma de agir, Senhor, sobre a minha vida? Mas perguntando, Senhor, o que o Senhor pode fazer pela minha família hoje? O que o Senhor tem para a minha família hoje? Qual o tempo do Senhor para a minha família? Poderia ter sido ontem e não foi. Pode ser hoje, mas também pode ser o amanhã. Eu quero esperar no Senhor. O que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor pode me oferecer no Teu tempo, no Teu determinado tempo, na Tua maneira de agir. Porque o hoje de Deus não é o nosso hoje. O agora de Deus não é o nosso agora. Está dando para entender? Não adianta colocar Deus na parede assim, Senhor, o Senhor precisa fazer algo agora, o Senhor precisa operar um milagre agora, o Senhor precisa me tirar desse sofrimento agora. O Senhor precisa fazer algo por mim agora. Como muitos fomos ensinados durante tanto esses últimos tempos, esses últimos anos, em que Deus precisa agir da forma que a gente quer, da forma que a gente espera que Ele age, que Ele precisa se enquadrar no nosso pensamento, na nossa forma de agir. Sendo que Deus está falando, olha, o seu tempo não é o meu. A tua forma de agir não é a minha. O que eu posso te oferecer hoje é a minha doce presença. O meu consolo, o meu cuidado. Como Ele também pode se portar dizendo, olha, hoje eu posso oferecer um milagre. E como também Ele pode virar para nós e dizer, olha, eu posso oferecer o maior milagre da vida cristã, que é a salvação através de Cristo Jesus. Meu irmão, nós precisamos ter o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer fazer, para o tempo de Deus. Não adianta suplicar milagres, não adianta suplicar pela ação de Deus miraculosa, mas sem estar com os nossos corações abertos para o tempo de Deus.
Deus poderia ter chegado antes e ter visto Lázaro vivo ainda e ter feito algo por ele. Deus poderia ter chegado naquele momento e como ele ressuscitou Lázaro, ele também poderia não ter ressuscitado. Como Deus já tinha garantido a salvação para a vida eterna, como ele mesmo fala nas suas palavras. Eu sei que o sofrimento e esperar por um milagre de Deus não é fácil. Não foi fácil para aquelas mulheres ver o seu irmão morto. Como também não foi fácil para Jesus. Jesus chorou diante da morte. Jesus chorou diante do sofrimento. Não foi fácil para ninguém aquele momento. Mas, como não é fácil, estamos vivendo esses tempos difíceis, de perda, de luta, de doença. Mas viver baseados na expectativa do tempo de Deus para nós, isso nos consola e isso deve ser o nosso consolo. O nosso consolo não deve ser apenas o milagre. O nosso consolo não deve ser apenas a ressurreição. O nosso consolo precisa ser única e exclusivamente a presença de Deus sobre nós. Esse é o maior consolo da vida cristã. Saber que temos a presença de Deus e saber que temos a salvação e a certeza da vida eterna. E nós precisamos estar com a nossa vida baseada nisso. Baseados na palavra de Deus, no cuidado de Deus. Jesus poderia ter feito algo ontem. Jesus poderia ter feito algo ali mais para frente sobre a família de Marta, de Lázaro, de Maria. Mas o que ele tem para nos oferecer hoje é o seu consolo. Senhor, eu quero, eu preciso, eu abraço esse consolo. Senhor, a tua presença, eu quero, eu abraço essa presença sobre nós. Senhor, eu quero aquilo que tu tens para mim hoje. É a tua salvação, é o teu cuidado, é o teu consolo. Não precisamos botar Deus dentro da nossa perspectiva, dentro das nossas caixinhas. Precisamos apenas ajoelhar e perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não quero viver de glória em glória, de milagres em milagres, de sinais em sinais. Por mais que isso seja bom, seja confortável, e a gente gosta disso, mas o maior milagre que eu quero de ti é a tua presença em minha vida, na minha casa, na minha família. Cuidando, nos trazendo paz, nos trazendo o teu cuidado e o teu consolo. Vamos orar? Deus Santo, Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, quero te pedir, neste momento, nos ajuda. Em primeiro lugar, Senhor, nos ajuda a entender que nós não somos blindados. Que nós não somos imunes ao sofrimento desse mundo. Que ele pode chegar até nós, mas o que nos conforta é a tua presença. O que nos garante vitória é a tua presença. Que o teu cuidado, o teu consolo nos conforta. Ó Deus, não nos deixa querer colocar o Senhor à parede e agir da nossa forma, da nossa maneira de agir. Nos faz entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que a tua verdade e a tua presença é o que nós precisamos para vencer o dia a dia. Que a tua presença é o que nós precisamos para manter a vida cristã nos trilhos, através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda a entender que o tempo de Deus não é o nosso. Que o caróis de Deus não é o nosso. Nos ajuda a entender que o Senhor pode fazer algo por nós, no teu tempo, no teu momento, na tua boa e agradável vontade, a vontade perfeita do Senhor. E nos ajuda, Pai, a entender que mesmo que diante dessa vida terrena, a morte chegar até nós, que o melhor do Senhor está reservado para nós, a salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado por este momento. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Sei
que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos